Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Cláudio, hoje vamos trazer o resumo da nossa sétima lição. Estamos tratando de obra missionária, o clamor da última hora. Semana passada, nossa sexta lição, não foi possível eu trazer o resumo, fui ocupado por algumas outras situações e não foi possível trazer este resumo. Hoje, estamos quase no final de semana, nós vamos trazer um breve resumo sobre a nossa sétima lição, onde traz como título Missões Transculturais. Nossa sétima lição vem abordar a obra missionária em outros países, em outros continentes, principalmente vem contextualizar, vem focar os países que se encontram ali na janela 10/40, né, onde a perseguição aos cristãos é muito grande, a hostilidade ao cristianismo é de um nível alarmante. Então, nós precisamos também nos conscientizar da importância de nos envolver cada vez mais na obra missionária, contribuindo, orando e também, como diz o apóstolo, como diz o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Nosso texto do dia está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23, onde Lucas vai registrar a passagem de Paulo ali pela Atenas, na Grécia, onde Paulo chega ali no Areópago, né, onde tem um altar com o nome ao Deus desconhecido. Paulo se aproveita daquela situação, né? Paulo, um conhecedor nato também da cultura grega, e Paulo prega o Evangelho. Porque passado eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Verdade aplicada diz que o amor de Deus é o que nos impulsiona a realizar a obra missionária na evangelização das nações. E essa sétima lição explicar que devemos pregar além da cultura local, apresentar os desafios transculturais, mostrar como quebrar as barreiras missionárias. Nosso texto bíblico de referência, livro do profeta Jonas, capítulo 3. São 10 versículos, onde vem abordar, né, novamente Jonas, Deus falando com Jonas após ele ter sido lançado ao mar, ter sido engolido pelo animal marinho. A pregação de Jonas, né, no ventre do peixe, e ele indo até aquela cidade, onde habitava ali mais de 120 mil ninivitas, assírios. Os assírios eram um povo extremamente brutais, cruéis com seus inimigos, mas na frente os próprios assírios destroem o reino do norte, o reino de Israel. Mas Jonas foi um dos profetas que Deus enviou a pregar uma nação gentia, mostrando que o amor de Deus não estava restrito apenas
a descendência de Abraão, aos filhos de Abraão, ao povo hebreu. Então, irmãos, as missões transculturais, elas se apresentam para a igreja de Cristo, para a igreja local, para a minha igreja, para a sua igreja, onde cultuamos, onde congregamos, né? Sempre como um grande desafio. Sim. E cabe a nós nos envolvermos na obra missionária. Todo cristão, ele é um missionário, ele é um fazedor de discípulo, né? A grande orientação do Senhor Jesus Cristo, a grande comissão, é ir em todo o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Lucas registra que o Senhor Jesus nos ensina a ser cheio do Espírito Santo. Jesus diz, mas receberei a virtude, o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o cristianismo nasceu em Jerusalém, nasceu na Judéia, entende? E Jesus diz até os confins da terra. Nós, eu, você, nós somos fruto desta obra, dessa ação missionária que iniciou, né? Então, enquanto discípulos de Cristo, enquanto igreja, enquanto missionário, nós estamos envolvidos na Missio Dei, na missão de Deus. Já estudamos que missão não começou no dia de Pentecostes, não começou no ministério de Jesus. Missão está lá desde o Gênesis, certo? Então, como igreja, como discípulo, nós temos que nos envolver na ação, na missão de Deus. Ide por todo mundo. Não é só onde eu estou. Se eu não posso ir, eu posso fazer um pouco mais. Vivemos em um país, em uma nação, apesar de todos os percalços, ainda temos a liberdade para pregar o Evangelho. Apesar de alguns levantes que têm ocorrido, mas ainda, graças a Deus, temos esta liberdade. Mas existem países que, se uma pessoa é identificada como cristão, como discípulo de Cristo, este paga em muitas das situações com a sua própria vida. O primeiro ponto da nossa lição, pregando além da cultura. O que é cultura? Missões transculturais na Bíblia. Cultura, como é de conhecimento, cultura definida basicamente pelas crenças, né? Pelas regras, pelas manifestações artísticas, tradições, ensinamentos, línguas, né? Costumes de um povo, de uma comunidade, de uma tribo, de um país, de uma nação, né? Que é transmitido de geração a geração. Cada região do nosso país tem uma cultura diferente. O nordestino tem costumes diferentes do nortista, de quem mora no sul, de quem mora no sudeste. E cada país, cada região tem uma cultura diferente, né? Tem seus costumes, tem suas crenças, tem suas tradições, tem sua língua, né? Então, resumidamente, isso seria a cultura de um povo. Quando a gente acompanha o Antigo Testamento, os hebreus tinham um costume, tinham uma cultura, entende? Os hebreus não se alimentavam de certos animais, eram considerados impuros. Isso era o costume, isso era uma cultura. Os egípcios não comiam pão com os hebreus, era um costume, era uma cultura, certo? Então, missões transculturais, irmãos, são esforços
missionários para pregar o Evangelho, a palavra de Deus, em culturas, em povos distintos, né? Nosso texto do dia, Atos capítulo 17, né, traz essa referência do apóstolo Paulo. Paulo, ele chega em Antena, na Grécia, né, e ele chega lá, levam ele lá no Areópago, né, e Paulo observa um altar onde não tinha nenhuma imagem, mas estava lá escrito, né, ao Deus desconhecido, né. Então, Paulo fez menção, quando ele observa aquele politeísmo, aqueles vários templos, né? E Paulo se aproveita do conhecimento que ele tinha da cultura grega para anunciar o Senhor, né, Jesus Cristo, né? Essa referência está aqui em Atos capítulo 17, versículos do 16º ao 34º, né? E o versículo-chave, né, o versículo 22 do capítulo 17, né, onde está escrito: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Varões atenienses. Então Paulo aproveita da oportunidade para falar de Cristo. Ele chega em Antena e fica indignado com a idolatria da cidade. Observa que Paulo começa a observar a cultura, os costumes. Aí ele, como um erudito, né, ele discursa com judeus que viviam ali, com os gregos, nas sinagogas judias que tinha ali e nas praças. Também aproveitou ali, né, a presença de alguns filósofos epicureus, né, estoicos, que estes desafiaram Paulo a discussão. E Paulo conhecia a cultura grega, né? Então Paulo é levado ao Areópago, né, um local ali de discussão filosófica, e neste local Paulo se aproveitou que estava lá o templo com o nome ao Deus desconhecido, e ele apresentou o evangelho falando sobre este Deus que para os gregos era desconhecido, e anunciando, né, Jesus Cristo e a ressurreição de Cristo. O que é que Paulo fez? Paulo conheceu, notou os costumes, a cultura daquele povo, né? Ele notou a religiosidade ali dos atenienses, reconhecendo seus altares, seus templos, né? Paulo não desfez da cultura deles, aproveitou do conhecimento que tinha para anunciar Jesus Cristo. Paulo menciona, né, que aquele altar, né, que estava lá, mas eles não conheciam que era o Deus que poderia ocupar aquele altar, e Paulo aproveita, né, da cultura deles, dos costumes deles, para explicar que o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, não habita, ou não habitava, não habita, contextualizando ali a época, em templos feitos por mãos humanas. Paulo aproveita para enfatizar que Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que Paulo estava anunciando, né, governa todas as nações. E Paulo cita também, né, alguns poetas gregos para ilustrar sobre a sua descendência, né? O homem veio de Deus. E Paulo aproveita e apela ali ao arrependimento e à necessidade de buscar ao Deus, né? O discurso culminou ali com uma pequena discussão, né? Algumas reações diversas dos filósofos, e quando Paulo começa a falar sobre Jesus, sobre a ressurreição, eles
interrompe Paulo e diz: sobre esse assunto falaremos em outra oportunidade. Então, este relato nos ensina, né, nos mostra a habilidade do apóstolo Paulo em adaptar sua mensagem aos diferentes contextos culturais, filosóficos, né, buscando pontos de contato ali com a sua audiência, no caso ali os atenienses, para apresentar o Evangelho de Cristo. Então, o missionário, o discípulo cristão, ele tem ali no seu coração pregar o Evangelho em cultura diferente, ele precisa conhecer aquele costume, conhecer aquela cultura, conhecer aquela língua. O mínimo possível ele precisa, né? Até para se familiarizar com aquela costume, com aquela cultura a qual ele pretende evangelizar, para que não crie um choque, uma barreira. Então, se pretendemos pregar em outro país, em uma comunidade de indígenas, né, a gente precisa conhecer essa cultura, conhecer esses costumes, conhecer a língua, entende? Então, isso é fazer missão e não é fácil, entende? É muito difícil. O ponto 2 diz os desafios transculturais. Eu falar dos países da janela 10/40, onde o nível de perseguição nestes países é tremendo. Um dos grandes desafios da obra missionária, já há muito tempo, né, a pregação, irmãos, do Evangelho nestes países que compõem esta janela 10/40, região do globo, onde se concentra, região onde contém a maior concentração de povos não alcançados. 2/3 da população mundial, né, se concentra nestes países, nessa região, onde a hostilidade ao cristianismo, ao Evangelho de Cristo, chega a níveis alarmantes, né? Esses países, né, conhecidos aqui como que estão nessa janela 10/40, eles se localizam ali entre as latitudes, né, 10 e 40, ali ao norte da África e ao leste da Ásia, onde é considerado, né, o berço das mais antigas civilizações, né? Ali você tem os hindus, os budistas, os muçulmanos, onde estas culturas, estas religiões predominam nestes países. Esses países contidos na janela 10/40 são extremamente hostis à mensagem do Evangelho e o nível de perseguição chega a níveis altíssimos, irmãos, né? Esses países, eles têm uma perseguição severa ao cristianismo, né? Os cristãos, os missionários que vão a esses países, muitos, a grande maioria, sofrem terríveis perseguições, prisões, violência, né? Violentações, tortura, perseguição de todos os níveis possíveis que se possa imaginar. Então você teria coragem de dizer: Senhor, me leva a um lugar desse? Nós temos o Evangelho, a liberdade de pregar, de vir na igreja em qualquer lugar, de dobrar nosso joelho em qualquer lugar, de falar do amor de Deus em qualquer lugar. Mas vão fazer isso em um local desse? É morte na certa, é tortura na certa, né? Dos 50 países mais fechados ao Evangelho, 11, né, os primeiros são de extrema perseguição. Infelizmente, somente 8%, da força missionária mundial se concentra
nestes países que compõem aqui esses países da chamada janela 10x40. Janela 10x40 porque são países em uma região, né, aqui latitude e longitude aqui do norte da África, né, ali do leste da Ásia, onde se concentra, né, a religião muçulmana, o budismo, a religião hindu e outras tantas, né? Mas há uma grande aversão ao cristianismo, né? Então, por ordem decrescente, citando algum desses países, né? Em primeiro lugar, ali vem a Coreia do Norte, onde se um cristão é identificado ali, ele é torturado até a morte. Tem a Somália, principais, né? Onde a perseguição maior ainda, a Líbia, o Iêmen, a Nigéria, o Paquistão, o Sudão, o Irã, o Afeganistão, a própria Índia, a Síria, a Arábia Saudita, a Argélia, o Iraque, a China, né? Então são muitos países. Se você observar lá no site no site portasabertas.org, né, .br, está lá a lista dos países onde a perseguição ao cristianismo é muito severa, né? Nós, como cristãos, nós temos esta responsabilidade não só de orar, né, de abençoar a obra missionária. Muitas vezes se questiona a respeito das ofertas, dos dízimos, e a gente sabe que dizimar e ofertar é um princípio de honra. Sim, continue abençoando a obra de Deus. Não se esqueça de que de Deus ninguém se esconde. Se alguém usa os recursos para fins escussos, Deus cuidará destas pessoas. Mas continue abençoando. Tem homens e tem mulheres de Deus responsáveis, temente a Deus, que ainda teme a palavra de Deus, que são fiéis. E cada centavo destinado à obra missionária chega nas mãos de quem precisa, né? Na mão das pessoas certas. Se você não tem como ir, abençoe, ore, tenha conhecimento, né, na sua congregação, no ministério que você congrega, dos missionários. Procure pesquisar, procure conhecer, procure saber os missionários da sua igreja, com o ministério que você congrega, quais são os missionários que ela ajuda, né, que ela dá suporte, e adote um missionário desses. Se não tem no seu ministério, procure um missionário que está no campo, procure informações, tem vários meios de você obter essa informação. E adote um missionário, ore por esta família, adote em oração, em jejum, abençoe também, se possível, deposite 10 que seja, 5 que seja, o quanto você puder, adote este missionário, esta missionária, esta família missionária que está lá fazendo missão. Não é para todo mundo, irmãos, essa chama de ir. Tem pessoas que têm chamados específicos. Não é que nós não sejamos missionários, cada um de nós é missionário. Mas uns têm um chamado específico. Nós precisamos adotar essas pessoas em oração, cobrindo o coração, cobrindo com súplicas, porque a responsabilidade é de cada um de nós. Não é só da liderança, do departamento de missão, do grupo de missão, do missionário que está lá. Não, o missionário está lá e a responsabilidade de orar por ele é minha e é sua, né?
Então, é necessário que essas barreiras sejam quebradas. As portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo, mas eu e você precisamos nos posicionar, né? Assumir a responsabilidade que é nossa, né? Existem agências missionárias que, glória a Deus, encontra caminhos, meios, brechas para enviar pessoas nesses países, sim, onde a concentração dessas religiões aversa ao cristianismo é muito grande, né? Onde apenas 8% da força missionária mundial se concentra, apenas 8% nestas regiões, né? Existe uma proposta chamada missão integral, né? Que é a partir da compreensão de que o ser humano ele é um ser tricotômico, né? Ele é corpo, alma e espírito. Ele é um ser holístico, né? Completo, integral. Logo, este homem ele se relaciona, ele é um ser social. Então, são meios dos missionários, das agências missionárias, enviar missionários através de apoios sociais, né, de projetos sociais, de projetos de inclusão esportiva, doação de alimentos, né, educação, apoio à saúde, né, apoio humanitário. Missionários são enviados, fazem parte destas equipes. São estratégias, irmãos, que Deus nos dá. E missionários fazem parte dessas equipes e aproveitam a oportunidade de fazer o bem de uma forma humana, né? De uma forma ajudando o próximo e aproveitando esses ensejos para levar a palavra de Deus. Observe que é uma missão cautelosa, estratégica, difícil, porque quando muitos são descobertos, são presos, são torturados, sofrem todo tipo de prisão, seja ela psicológica, de pressão psicológica, de pressão de violência física, e tantos mais relatos de famílias sendo violentadas, sendo mortas, sendo torturadas, porque foram descobertas pregando o Evangelho de Cristo. E muitas vezes nós estamos sentados no nosso sofá, com o nosso celular, né, reclamando da vida, reclamando que a igreja está assim, que a igreja está daquele jeito, isso e aquilo, e não assumimos a responsabilidade que é nossa, né? Eu costumo pontuar que Deus te chamou, Deus nos chamou nesta geração para fazer a diferença nessa geração, né? Então Deus conta com jovens, com você, cheio do seu poder, cheio do seu Espírito Santo. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. Se você tem esse desejo, se prepare. Busque, irmão, irmã, ora. Você acha que Paulo, o apóstolo Paulo, o maior pregador aos gentios da história do Novo Testamento, um homem que era um perseguidor ferrenho dos cristãos, um homem que escreveu 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento? Você acha que Paulo foi para a obra missionária logo após sua conversão a Cristo? Não. Quando Paulo, Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo diz: apartai a mim a Saulo, a Barnabé e a Saulo para a obra missionária, muitos anos já tinha se passado, muitos anos. Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 2, versículo 1, 14 anos depois. Paulo se converteu ali em Damasco, ele começou ali anunciando, mas ele não foi aceito. Ele precisou sair fugido de Damasco, né? Os irmãos desceram Paulo em um cesto, em corda feita de pano, porque os judeus, os judaizantes estavam de escolta na porta, na saída da cidade, no portão da cidade, eram cidades-estados, cidades moradas, para pegar Paulo quando Paulo passasse. Então Paulo saiu escondido, desceu num cesto,
e fugiu, entende? Então, 14 anos depois, já em Antioquia da Síria, isso foi estudado na lição passada, né? A base missionária fora de Jerusalém, Antioquia da Síria foi onde pela primeira vez os cristãos, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Então, muitos anos depois. Então, Paulo já era um conhecedor nato, um homem culto, conhecia várias culturas, falava o grego, falava o hebraico, né? Um homem poliglota. E mesmo assim, Paulo precisou de um longo preparo para o Espírito Santo dizer assim: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, exige preparo, exige estudo, exige dedicação, exige conhecer a cultura para a qual você deseja ir, os costumes, a língua, oração, estudo da palavra, preparo, entende? Mas é uma grande alegria estar ao serviço do Mestre, né? Uma grande alegria. Jesus diz: o campo, a seara está pronta, mas cadê os ceifeiros? Então, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, né? O objetivo da grande comissão do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 17 a seguir, Marcos capítulo 16, versículo 16 a seguir, é fazer missão. Ir em todo o mundo, pregar o evangelho a todos os povos. Mas para isso exige renúncia, dedicação, consagração, foco, meta e o que não pode faltar, a direção de Deus. Que o Senhor nos impulsione, nos ensine, nos chame e arda em nosso coração o desejo de fazer missão. Que oremos, que continuemos orando. Se você não ora ainda, passe a orar, né? Por estes países, por essas pessoas que moram nesses países, para que Deus mova o coração destes líderes, destes governantes, para que o Evangelho de Cristo possa ser pregado a estas pessoas também. Amém? Que Deus nos abençoe.